Você pode dar graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus? Aleluia, Ele é maravilhoso. Irmãos, hoje então nós, embora não seja o dia, especificamente, hoje é 22, é isso mesmo? 22? 21. Hoje, 21 de dezembro, nós estamos fazendo menção ao dia do Natal, a despeito de ser comemorado no dia 25. E por que eu disse ser comemorado, não ser o Natal no dia 25? Porque se a gente celebra, irmãos, o nascimento de Jesus, era interessante celebrar o aniversário dele, o nascimento dele, no dia do aniversário dele, do nascimento, correto? Só que até hoje existem discussões, irmãos. Se Jesus nasceu em dezembro, se Jesus nasceu em abril, se foi em outubro, se foi em março, para mim não interessa. O que interessa é que Jesus nasceu. E o nascimento de Jesus é uma promessa que foi feita lá atrás, há muito tempo. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Adão e Eva tinham pisado na bola com o Senhor, tinham pecado, Deus, quando vai trazer a sentença para o homem, para a Eva e também para a serpente, ele começa pela serpente e diz assim: olha, serpente, você vai rastejar sobre o seu ventre todos os dias da sua vida, você vai comer pó, e eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, vou também colocar inimizade entre a sua semente e a semente dela. Irmãos, quem é a semente da mulher? Quem é, irmãos? Mais alguém ao longo da história podia ser semente de mulher? Sim ou não? Só Jesus foi semente de mulher. E as outras pessoas, pastor Vitor? Todo mundo é semente de homem. É assim que a gente ensina? O papai foi lá botar uma sementinha na barriga da mamãe? Sim ou não, irmãos? Pois é. Qual foi o único que não teve o papai para botar a sementinha? Jesus é o único semente de mulher. E eu sei que algumas pessoas já até abriram a Bíblia em Gênesis 3,15, mas eu não vou ler lá não. Pode abrir lá em Lucas, capítulo 2, tá vendo? Eu só citei, tá vendo? Esse é o problema das pessoas, tá vendo, Merê? Só citei. Lucas 2, 8 a 20. Havia alguns pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. O que eles estavam fazendo, irmãos? O que eles estavam fazendo? Tinha alguém à toa ali? Não, estava trabalhando, tomando conta dos rebanhos. Pois bem, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. O que seria o sinal, irmãos, para eles? Um bebê enrolado em panos, envolto na manjedoura. É isso que está na sua Bíblia aí? Então tá, pois bem. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram, foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, e encontraram Maria e José, e o bebê deitado em uma manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém? Pode fechar sua Bíblia, feche também os seus olhos, vamos orar. Senhor amado, nós te damos graça por esta noite, te bendizemos pela tua palavra, te bendizemos, Pai querido, pelo privilégio de estarmos neste lugar, assentado aos seus pés e ouvindo os teus ensinamentos. Pai, nós oramos, Senhor amado, para que a tua palavra seja completa em nós nessa noite e que o teu Santo Espírito, Senhor, ele preencha os espaços de cada coração. Pai, a minha voz pode chegar até o ouvido dos meus irmãos, mas a voz do Senhor, Pai, pode chegar ao profundo da alma. E nós oramos, Pai, para que em cada um de nós o Senhor dê um toque personalizado da tua palavra e daquilo que o Senhor tem a tratar. Que essa noite, Pai, seja especial para cada um de nós e possa de fato marcar a nossa vida e não apenas o nosso calendário.
Nós oramos, Pai, e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, irmãos, esse texto que nós lemos do Evangelho de Lucas faz uma alusão aos dias do nascimento do Senhor Jesus. E como eu disse, irmãos, está se tratando de um cumprimento de uma profecia. Se nós lermos no Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que diversas vezes o autor do Evangelho, que é Mateus, ele vai fazendo questão de amarrar aquilo que ele estava falando a profecias que foram faladas lá atrás. Ele é descendente de Abraão, para que se cumprisse a profecia. Ele foi chamado do Egito, para que se cumprisse a profecia. E tudo que ele ia falando, ele ia trazendo uma alusão à profecia que foi dita. Esse texto que nós lemos no Evangelho de Lucas, embora não faça uma alusão clara à profecia, é uma profecia que está sendo cumprida, a profecia essa, que foi predita pelo Senhor Jesus lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram e romperam a sua aliança com Deus, Deus já estava trazendo à luz a mente deles que um dia viria alguém para restaurar a aliança que foi quebrada. Semana passada nós falamos que Jesus é o mediador da nova aliança, lembra disso? Hoje, irmãos, nós estamos voltando um pouco antes, por quê? Quando nós falamos sobre Jesus como mediador da nova aliança, nós enfatizamos a sua morte, como um sacerdote que está diante do Senhor vivo para sempre, um sumo sacerdote eterno, como nós cantamos na canção. Mas hoje nós queremos trazer à luz algo que é importantíssimo, para que aquela profecia que nós citamos semana passada, que é a respeito da morte de Jesus, pudesse se cumprir. Irmãos, qual que é o quesito mínimo para que alguém possa morrer? Está vivo. Não teria como o Filho do Homem, o Filho de Deus Todo-Poderoso, morrer em nosso lugar se um dia ele não tivesse nascido para isso. Por isso, em alguns momentos, nós vamos ver alguns dos discípulos tentando interromper Jesus. Não vai para Jerusalém, não. É melhor você não vá, porque as pessoas estão querendo te matar. Ele, não, cara, eu nasci para isso. O nascimento de Jesus veio para atender esse propósito. Agora, quando, irmãos, nós olhamos para a palavra, nós entendemos que toda a Escritura é palavra de Deus para a nossa vida, amém? Vocês creem nisso? Toda a Escritura é divinamente inspirada e toda ela vai nos trazer ensinamentos preciosíssimos se nós estivermos atentos. Então, quando a gente lê um texto que a gente está, vou usar a expressão cansado de falar, mas é uma força de expressão, mas que a gente já falou tantas e tantas vezes, que é a respeito do nascimento de Jesus, hoje nós podemos, irmãos, correr o risco de passar pela profecia sem dar a ela devida atenção ou sem dar a ela devido valor aos detalhes. Porque havia uma profecia que falava de Jesus que viria a nascer, mas havia muitas outras que falavam acerca do nascimento de Jesus. Haviam profecias que falavam que ele nasceria em Belém, haviam profecias que falavam que ele nasceria de uma virgem, haviam profecias que falavam que ele seria chamado Emanuel, Deus forte, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro. Então haviam várias profecias que apontavam para Jesus. E quando nós falamos acerca do nascimento de Jesus especificamente, a despeito de tantas profecias anteriores, nós temos, irmãos, dois textos muito característicos. O primeiro é esse que nós lemos, do Evangelho de Lucas, capítulo 2, que vai nos contar que nos dias em que Maria estava grávida, houve também um recenseamento, para que todas as pessoas pudessem ir à sua cidade natal, para se cadastrarem num censo. E nessa condição, José, esposo de Maria, teve que ir a Belém, porque era a cidade natal dele. Então eles vão para Belém, e como a Belém estava cheia de pessoas, porque várias pessoas também foram se alistar, a cidade estava lotada, os hotéis estavam cheios. Não havia nenhuma casa, não havia naquela época, irmãos, Airbnb, para ele tentar ali entrar no Zap e arrumar uma casa, não tinha. E depois de muito procurar, diz a Bíblia que ele achou um lugar em uma estrebaria. Estrebaria, irmãos, é um nome bonito para curral. Manjedoura é um nome bonito para coxo. É um coxo de animal comer. Então, o primeiro perfume que Jesus sentiu não foi um perfume francês, não foi um desodorante Rexona, não. Foi um cheirinho de cocô de vaca. Naquele ambiente terrível aos olhos de muitas pessoas, ali nasceu o Salvador.
Não tinha, irmãos, uma roupa de cama ou um chá de bebê previamente preparado para que Jesus pudesse ser recolhido. Não tinha módulo, como é que chama aquele negocinho que fica pendurado? Aqueles módulos, assim, sabe? Para Jesus ficar brincando lá, ó. Talvez o que ele estivesse brincando aquela noite fossem as moscas do curral. Assim veio o Salvador. Agora, o outro texto que fala a respeito do nascimento de Jesus vai ser lá no Evangelho de Mateus, quando nós vemos que os magos vêm do Oriente para visitar a Jesus e passam dentro do palácio de Herodes para perguntar: onde é nascido o rei dos judeus? E diz a Bíblia que aquela pergunta perturbou a Herodes e a toda Jerusalém, porque eles não sabiam onde que deveria nascer o rei dos judeus. Então eles vão inquirir aos sábios, e os sábios são instrumentos para avisar Herodes: olha, a profecia dizia que ele deveria nascer em Belém de Efrata, lá em Belém, da Judéia. Então, é isso que deveria acontecer, rei. Então o rei Herodes vira para os magos e falou assim: olha, vão à casa de Jesus, quando vocês encontrarem ele, voltem e falem para mim onde é que ele está, porque eu também quero ir adorar. Esses são os textos, irmãos, que nós conhecemos. E aí, diz a Bíblia que eles continuam seguindo a estrela do céu, e a estrela estava onde? Onde é que a estrela para? Em cima da casa de Jesus? Sim ou não, irmãos? Sim. Aí eles entram e encontram Jesus como? Como que eles encontram Jesus? Aonde, irmãos? Não, no colo de Maria. Não tem manjedoura ali. Por isso que eu estou citando os dois textos. São dois textos diferentes. Quando eles vão à casa de Maria, está com Maria já. Quando Herodes faz uma pergunta: mais ou menos quanto tempo que o menino nasceu? Tanto tempo. Então pode matar as crianças de 2 anos para baixo. Se Jesus fosse recém-nascido, irmãos, não precisava matar todo mundo de 2 anos para baixo. A viagem deles lá do Oriente, seguindo a estrela, não foi da noite para o dia. Mas o que esses dois textos nos mostram, pastor Vitor, que deve servir para a nossa reflexão? Primeiro, Deus sempre deixa mostras e pistas de como nós podemos encontrar a Jesus. Amém? Deus, irmãos, não nos deixa cegas. O Salmo 19 fala que até a natureza, as obras criadas anunciam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das mãos do nosso Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, diz que nós fomos criados para buscar a Deus, mesmo que de alguma forma, como se tateando, nós pudéssemos encontrá-lo. Sabe quando você está brincando de cabra cega, não sei como é que é o nome aqui, mas se tampava o olho, as pessoas iam botando a mão assim para tentar achar? É fulano de tal, está em tal lugar, colocando a mão. Jesus não está longe de nós, mas ainda assim, diz a palavra que Deus deixa pistas, mostras de como nós podemos chegar até Ele. No caso desses dois eventos aqui também não foi diferente, irmãos. Quando Jesus encontra, ou melhor, quando Deus manda os seus anjos para avisar aos pastores que estavam no pasto, o que eles disseram para eles? E aí, gente, tudo beleza? Deixa eu trazer para vocês uma boa notícia. Hoje nasceu na cidade de Davi, não foi isso? O Salvador, o Cristo. Paz na terra, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E aí diz a Bíblia que eles vão até onde Jesus estava. E aí a Bíblia diz assim: isto vos será por sinal. Qual que é o sinal? Você vai encontrar um menino enrolado em panos, deitado numa manjedoura. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos que me veio à mente quando eu preparava esta reflexão para nossa mente. Quantos currais haviam em Belém? Será que havia um só? Isto vos será por sinal. Uma localização via GPS? Uma setinha? Não, achar um bebê enrolado em panos. Tá fácil ou tá difícil, irmãos? Difícil, né? Vai estar lá em Belém, cara. Na hora que você achar um bebê enrolado em pano em Belém, é ele. E diz o texto, irmãos, que eles vão, sem nem questionar, e encontram o menino Jesus enrolado em panos. Como que foi possível, pastor Vitor, mesmo diante de tanta dificuldade? Deus sempre deixa mostras de como nós podemos encontrá-lo. Meses depois, talvez 1 ano, talvez 2 anos, não sei, quando os magos vêm lá do Oriente para encontrar a Jesus, viagem longa, irmãos, tinha uma estrela mostrando o caminho para que eles não se confundissem onde chegaram.
Nosso GPS hoje, ele não tem uma precisão exata, dá uma alteração de uns 5, 10 metros talvez. A estrela, irmãos, você fala assim, se coloca debaixo de uma estrela. Se eu chegar aqui e olhar para cima, eu estou debaixo da estrela, mas de repente se eu for 20 metros para frente, eu vou estar olhando, parece que eu estou debaixo da mesma estrela, não é assim? Então aquela estrela apontando o sinal para Jesus, falou assim, olha, deve ser aqui, vamos no palácio do rei. E foram lá ver se Jesus estava lá, porque queriam saber onde estava o que era nascido o rei dos judeus. De qualquer forma, seja no exemplo, seja no outro, a Bíblia nos deixa claro que Deus sempre deixa mostras para que nós pudéssemos e possamos encontrar a Jesus. Irmãos, só não encontra Jesus quem não quer ter um encontro com Ele. Só quem não quer, por quê? Porque Ele se manifesta pela palavra, Ele se manifesta pelos louvores, Ele se manifesta pela natureza, Ele se manifesta por alguém que prega, Ele se manifesta de diversas formas. Amém? Todos nós temos. Agora, o que esses textos trazem para nós, que nós podemos aprender com eles, já que são as menções a respeito do nascimento de Jesus? Várias coisas. Quando nós olhamos para os pastores, que receberam o aviso de que Jesus havia nascido, o que eles estavam fazendo na hora, irmãos? Nós até repetimos. Eles estavam fazendo o que no pasto? Cuidando do rebanho, estavam trabalhando. Mas aí os anjos dizem para ele, assim, olha, nasceu o Cristo, nasceu o Salvador, o que eles fazem? Abandonam tudo e vão saber onde é que está o Cristo que nasceu. Isso nos mostra, irmãos, que por mais que possa parecer importante aquilo que nós estivermos fazendo, quando nós formos chamados ao encontro com o Senhor, nós precisamos abandonar tudo e ir ao encontro dele. Amém? São coisas que nós precisamos atentar. Outro detalhe, o texto nos mostra que eles seguiram as instruções dos anjos, mesmo sem fazer muito sentido. Se eu falar para você assim, olha, vai lá na praça agora, tem um homem de camisa vermelha te esperando, ou um homem de camisa verde, ou então vai em tal lugar, vai aqui embaixo aqui, na hora que você achar uma casa branca, é lá. Cara, quantas casas brancas podem ter? Quantas pessoas de camisa vermelha ou de camisa verde podem existir? Vai para Belém, quando você achar um menino enrolado em panos, é ele. Irmãos, eu não sei com relação a vocês, mas eu faria pelo menos mais uma dúzia de perguntas. Mas assim, tem uma referência, não? Todo neném deve ser enrolado em pano. Eles entenderam, irmãos, mesmo de forma simples, e resolveram obedecer aquilo que chegou como mensagem para eles. Quantas vezes a gente não obedece porque a instrução parece simples demais? Ou então, quantas vezes a gente não obedece porque é complicado demais? Quantas vezes a gente não obedece porque parece difícil demais? Quantas vezes a gente não obedece só porque a gente não quer obedecer mesmo? Acontece ou não acontece? O segredo, irmãos, foi obedecer. Lembra de Ananias? Vai para Damasco, entra na rua chamada direita, lá vai ter um camarada, bate lá na casa dele, chamado Simão. Vai lá dentro da casa dele, vai ter um homem chamado Saulo. Tem 3 dias que não vê, pode ir lá. Ele foi, irmãos. Não pediu referência, não pediu sinal de GPS, não pediu nada. Ele só obedeceu. Agora tem mais um detalhe importante com relação à vida dos pastores. Irmãos, antigamente as pessoas tinham roupas especiais para vir na igreja. Os irmãos lembram disso? Tinha roupinha que era roupa do dia comum, e tinha uma roupinha que os antigos falavam assim, essa aqui é roupa de ver Deus. Os irmãos lembram disso? As pessoas, quando iam na igreja, colocavam uma roupa mais bonitinha, porque entendem que aqui é a casa de Deus. No dia que Jesus nasceu, que aqueles pastores receberam um aviso de que Jesus estava numa manjedoura, que eles encontrariam o menino envolto em panos. Vai lá visitar os meninos, o que eles fizeram? Vou passar no salão da Zezé primeiro. Não. Vou passar para comprar uma roupa primeiro. Não. Vou pelo menos tomar uma duchinha. Não. Foram da forma como estavam para encontrar a Jesus. Nos mostra, irmãos, que desde o dia que Jesus nasceu, Ele não faz acepção de pessoas. Quer vir a Jesus, pode vir do jeito que você tiver. Com roupa de serviço, sem roupa de serviço, com roupa suja, com carrapicho no cabelo, com perfume, sem perfume. Venha do jeito que você estiver. Com pouco pecado, com muito pecado, venha do jeito que você estiver. Eles abandonaram tudo que tinham, pegaram uma instrução que por muitos nem faria sentido, mas foram atrás de Jesus do jeito que estavam. Agora, quando a gente olha para o outro texto, para os magos que também foram visitar a Jesus, eles não precisaram sair correndo, não foram pegos de surpresa no meio de serviço, porque diz a Bíblia que eles vieram lá do Oriente, prepararam uma viagem de muitos dias,
se prepararam para ir visitar o rei dos judeus. O que nos ensina? Vieram de longe, não vieram? Mas vieram. Para muitos irmãos, a distância é dificuldade para estar na presença de Deus. Para muitos irmãos, a falta de carona é dificuldade para estar na presença de Deus. Para muitos irmãos, o mau tempo é dificuldade para estar na presença de Deus. O que esse texto nos mostra? Que quando se quer, se chega à presença de Deus. Não importa a distância, não importa o desconforto da viagem, não importa o tempo, não importa qualquer outra circunstância. Quando se quer, se chega à presença do Rei. Eles vieram, por que vieram, pastor Vitor? Porque quiseram se fazer presentes por ocasião de um rei que havia nascido, um recém-nascido. Por que eles fizeram questão de se fazer presente? Porque às vezes, irmãos, nasce alguém do nosso convívio e alguém manda uma mensagem para nós: olha, meu filho nasceu, minha filha nasceu, e a gente, tá bom, então Deus abençoe. Eles poderiam ter celebrado lá de onde eles estavam. Vamos, adorado seja o menino Jesus que nasceu lá em Belém. Não, mas diz a Bíblia que eles quiseram vir. Vieram do Oriente para visitar a Jesus. Quiseram se fazer presentes. E mais do que isso, eles trouxeram presentes. Sim ou não, irmãos? É o texto que a gente conhece. Pois bem, quando a gente observa os acontecimentos que cercam o nascimento de Jesus, a gente vai ver gente que chegou sem levar nada, que foram os pastores. A gente vai ver gente que chegou trazendo alguma coisa. A gente vai ver gente que saiu às pressas, foram os pastores. A gente vai ver gente que se preparou para ir ao encontro de Jesus. A gente vai ver gente que chegou todo sujo, todo de qualquer jeito, mas a gente vai ver gente que também se preparou para chegar naquele lugar. Qual que é a diferença, pastor Vitor? Nenhuma. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. O que nos mostra? Que o que vale é a obediência ao sinal, à mostra que nós recebemos. Todos eles, quando receberam um sinal, uma mostra de quando ou de onde encontrar Jesus, eles saíram para encontrar o Senhor, independente do que tinham na mão, independente daquilo que tinham no coração, independente de como estava o seu corpo ou a sua vida, foram ao encontro de Jesus. Irmãos, eu tenho certeza que você já ouviu alguém que, quando perguntado assim: ei, você vai batizar? Ah, ainda não estou preparado não. Já ouviram isso uma vez? Quem é que está preparado para ter um encontro com o Rei dos Reis, irmãos? Ninguém está. A questão é, se o Rei chamou, você simplesmente vai. Simplesmente vai. Se o anjo anunciou que ele está lá, vá. Se a palavra anunciou que ele está aqui, vá. Vá ao encontro dele. Porque tanto os pastores quanto os magos tiveram a vida transformada. Voltaram glorificando a Deus, voltaram dando glória ao Senhor. Hoje, irmãos, nós estamos celebrando o Natal. E alguns princípios precisam ficar para nós nessa noite. Por que alguns princípios? Porque o tempo passa, irmãos, a história muda, mas os princípios permanecem. Alguns dias eu conversava com um amigo, com um irmão aqui da igreja, e nós falávamos sobre o Antigo Testamento. E ele falava de alguns lugares em que o Antigo Testamento não tem um lugar de proeminência, fica meio que escanteado. Não, isso aqui já passou, a gente tem que viver o Novo Testamento. Irmãos, toda Escritura é palavra de Deus, amém? Ah, mas eu não gosto do Antigo Testamento, o Senhor é meu pastor e nada me... No Antigo Testamento. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei? No Antigo Testamento. E muitas outras. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, no Antigo Testamento. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ensina a criança o caminho que deve andar quando crescer, não? No Antigo Testamento. E tantos outros. Então, irmãos, não divida, não esquarteje a palavra do Senhor. Por que nós sabemos que Jesus nasceria em Belém de Efrata? Porque nós sabemos que ele nasceria de uma virgem? Porque nós sabemos que ele seria chamado Emanuel? Porque o Antigo Testamento está revelando isso para nós. Então é um complemento. Tudo aquilo que foi ensinado, irmãos, lá atrás, para o nosso ensino foi escrito. E é um ensinamento para nós, nós precisamos estar atentos a eles. Então o que eu quero tirar, irmãos, como reflexão para nós nessa noite? Bem,
Quando nasce alguém, nasce um bebê, um vizinho, alguém da nossa família, um conhecido, é comum a gente ir visitar o neném e levar um? Sim ou não, irmãos? Leva um paninho de boca, né? Como é que chama aquele? Um pagãozinho? Um biquinho, uma chuquinha? É comum ir visitar alguém que nasceu e levar presentes. Sim ou não? Hoje nós estamos celebrando o nascimento de quem? Quem trouxe presente para Jesus? Aí alguém pode falar assim, não, peraí, pastor Vitor, há controvérsias, porque no ano passado eu comemorei o Natal, viu, Berê? Já que eu comemorei o Natal ano passado, então ele não está nascendo esse ano, ele está fazendo aniversário. Tá bom, é comum quando se vai na casa do aniversariante, no dia do aniversário, ele te levar um. Quem trouxe presente para Jesus? Sabe, irmãos, a palavra nos convida para andar na contramão do tempo presente. Por que no contramão? Porque o tempo presente ensina que você tem que vir à casa do aniversariante, que é Jesus, para tirar alguma coisa dele, para pedir ele alguma coisa, para pedir para ele fazer alguma coisa. Mas quando nós olhamos para o princípiozinho da vida dele, como que as pessoas foram visitar a Jesus? Levando alguma coisa. E quando a gente fala de levar, irmãos, entenda bem, eu não quero que você pense que nós estamos falando só de trazer ofertas. Isso faz parte, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Nós podemos presentear a Jesus com uma vida santa, nós podemos presentear a Jesus com uma vida sincera, com o coração quebrantado e contrito. Nós podemos presentear a Jesus quando amamos e cuidamos daqueles que são tão caros para eles. Nós podemos presentear a Jesus quando nós zelamos pela palavra que Ele deixou para nós. São formas que nós temos de presentear aquele que nasceu, Rei dos Judeus, Rei do povo de Deus. Então, irmãos, quando eu pergunto para você hoje, olha, o que você trouxe de presente para Jesus? Talvez você fale, poxa, eu tinha tanta coisa para poder fazer hoje, e o que eu trouxe para Jesus foi abrir mão de todos os outros lugares que eu poderia estar para poder estar na presença dele. Pastor Vitor, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho nessa noite é o meu coração. Vale mais do que ouro, mirra e incenso. Então, irmãos, lembrar que todos os dias nós, quando estamos na presença do Senhor, nós temos algo a dar a Ele, a deixar com Ele, faz com que nós retornemos ao mesmo princípio que foi encontrado no dia do nascimento de Jesus. Sei quem tem costume de assistir filme de Natal, lá em casa nós assistimos com muita frequência, principalmente porque, via de regra, o filme de Natal é aquele filme mais água com açúcar, e a gente pode assistir com as crianças. E muitas vezes no filme de Natal a gente percebe que muitas discussões são relevadas, muitas brigas entre famílias são relevadas, e eles sempre terminam bem, porque afinal de contas é Natal. E alguns começam a brigar, a discutir, não, deixa isso para lá, é Natal, é verdade. Aí eles dão um sorriso e vão embora. E alguns dizem assim, alguns cartões que nós recebemos hoje, que o espírito natalino enche o seu coração. Assim não é? Que o espírito de Natal. Irmãos, o que tem de tão especial no Natal, no espírito natalino, nessa época do ano? O que tem de tão especial? É porque nessa época nós nos lembramos de alguém que nasceu com um propósito tão sublime. Então, irmãos, Natal não deve ser apenas dia 25 de dezembro, Natal deve ser todos os dias na nossa vida. Todos os dias Jesus precisa nascer no nosso coração. E mais do que isso, todos os dias Jesus precisa nascer, crescer e ter voz no nosso coração. Agora para pensar, se Jesus nasceu no meu Natal do ano passado, ou do retrasado, onde Ele está fazendo aniversário. Se Jesus nasce todos os dias Ele também vai fazer? Se eu entendo que eu preciso levar um presente para quem nasce ou para quem faz aniversário, todos os dias eu preciso presentear o meu Jesus, com uma vida santa, com uma vida de devoção sincera, com uma vida de temor diante do nosso Senhor. Então, irmãos, eu quero deixar para a nossa reflexão 2 textos para nós pensarmos.
Quando as pessoas foram ao aniversariante, levaram presentes. Todos os dias que você for até Jesus, lembre de levar um presente para Ele, uma canção de adoração, uma canção de louvor sincero. Deixe algo de você diante do Senhor. E depois, pastor Vitor, só a gente lê o texto. As pessoas foram até Jesus, levaram o que tinham. Mas espera aí, os pastores não levaram nada? Levaram. Irmãos, obediência também é um presente para Deus. Os mais antigos, pelo menos na minha época, eu lembro de muitas vezes que eu fazia assim, dia do aniversário do meu pai, chegava do meu pai ou da minha mãe para dar um abraço, falava assim, eu não tenho presente, mãe, eu não tenho presente, pai. E diversas vezes eu vi minha mãe falando assim, tudo bem, filho, se você só obedecer a mamãe e ao papai, já é um bom presente. Mas alguém ouviu isso? Então, irmãos, ser obediente a Jesus é um ótimo presente. Ser obediente à palavra é um ótimo presente. Se você entende que todos os dias você precisa deixar um presente, seja obediente todos os dias. E depois, pastor Vitor, pois bem, depois que os pastores foram a Jesus, encontraram Jesus, a palavra diz assim, depois que viram o menino, passou a contar a todos o que tinha acontecido com eles. Irmãos, depois que você tiver o seu encontro com Jesus, deixe que isso também seja notório de outras pessoas. Conte para outras pessoas o que aconteceu com você, conte para outras pessoas o que Jesus fez por você, conte para outras pessoas como a sua vida ficou depois que você encontrou Jesus. Porque se você proliferar, propagar aquilo que Ele ministrou na sua vida, aquilo que Ele fez na sua vida, se você for uma pessoa que está buscando agradar ao Senhor, vai ser uma ótima propaganda para Ele. Amém? Diz assim, Atos 4,13, olha só, observando a coragem de Pedro e João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João, homens simples, o próprio texto diz que eram homens sem estudos, mas pela maneira como vivia, pela maneira que falavam, as pessoas reconheceram, eles estiveram com Jesus. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o seu Pai, ou o Pai de vocês que está no céu. Amém, irmãos? Que essa seja a verdade da nossa vida, que seja Natal todos os dias, e que todos os dias nós possamos celebrar ao nome do nosso Senhor. Amém?